Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, tá? Hoje o objetivo dessa aula, gente, é como montar o roteiro de uma aula com o objetivo de vender. Porque ninguém sabe fazer melhor do que um professor uma aula, ninguém sabe montar melhor do que um professor uma aula. A gente estudou vários tipos de abordagens, metodologias, então o professor sabe fazer uma aula. Eu não tenho dúvidas que vocês sabem fazer uma aula, mas o problema é que o objetivo da aula que vocês se preparam é outro. Tá? O objetivo da aula que vocês preparam é com o objetivo de gerar aprendizado. E hoje eu quero mostrar como a gente pode preparar aulas com o objetivo de gerar vendas, tá bom? Quem está chegando por aqui agora ainda não me conhece, meu nome é Alessandro Barros, tá? Sou professor com vocês, especialista em marketing digital para professores. Você está chegando agora também no canal, não esquece de curtir, tá? Compartilhar, por que não? Comentar, que eu adoro ver o comentário de vocês. Os meus mentorandos não estranhem, não, porque essa aula aberta eu vou também botar no YouTube, já que eu estou conseguindo fazer aula para o YouTube também. Só que essa aula só vai ficar, os materiais da aula só vai ficar lá com nossos mentorandos, tá certo? Então, dado os avisos iniciais, bora focar lá, tá? Quando eu vou para uma aula do colégio, vocês dominam, tá certo? Porque o objetivo da aula lá no colégio é ensinar, é gerar aprendizado. O professor foi treinado a vida inteira, né, a gerar aprendizado. Ele tem referência de professores. Pô, por que tanta gente consegue copiar a gente? Porque eles têm referência de professor. A gente foi aluno por muito tempo. Aí, quando vem para o digital, eu consigo reproduzir isso. Mas quando eu vou para o digital, o objetivo não é mais gerar aprendizado. Não é sobre didática mais. O objetivo agora da aula é gerar vendas. Na verdade, o objetivo vai ser dois, tá? Eu posso preparar para a venda. O que é preparar para a venda? Eu posso fazer aulas que o objetivo não é vender. É o vender sem vender. O objetivo inicial é o conscientizar, educar. O que seria conscientizar, educar? Gente, é gerar autoridade. Eu preciso também mostrar que eu sou bom, mostrar que eu sei gerar o resultado, mostrar que eu tenho didática. Isso aqui a gente chama de autopromoção. Os alunos vão comprar primeiro vocês, para depois comprarem de vocês. Então, eu posso pensar assim em aulas ensinando, por exemplo, mas com o objetivo de gerar autoridade, não de gerar venda. Eu estou preparando para a venda. Entende? Então, isso aqui é comum. Eu só quero que você faça, como vou fazer uma aula ensinando, faça de forma intencional. Você fala assim, ó, essa aula ensinando não é para vender, é para preparar para a venda. Eu quero que o cara saiba, porra, como a aula desse cara é diferenciada, como esse cara realmente me entende, como esse cara realmente pode me ajudar. Esse é o objetivo da aula, é um dos objetivos da aula, que está preparando para a venda. Tá certo? Então, quando você for fazer o conteúdo ensinando, pô, o objetivo tem de ser esse. O que eu não quero que aconteça é que você faça uma aula ensinando e saia frustrado porque não vendeu. Isso aqui eu não quero que aconteça. O objetivo da aula do conscientizar é gerar confiança. Eu falo aqui o tripé da confiança. Ele precisa confiar em você, na sua metodologia e no próprio aluno. O aluno precisa confiar que com você ele consegue ter o resultado que ele deseja. Senão ele não compra. Já cansei, tá, gente? Já cansei, já passei por isso aqui várias vezes. O professor confia em mim, confia na minha metodologia, mas ele não confia nele mesmo. Ou será que eu vou fazer? Será que eu vou ter tempo? Será que eu vou aplicar? Será que vai dar certo? A desconfiança está no próprio professor, no próprio aluno, no próprio cliente. Então, a gente vai aqui, ó, pensando em aulas para gerar confiança no próprio aluno. O objetivo aqui é gerar desejo, tá? Desejo em quê? No próximo passo. Eu mostro um caminho e falo assim, pô, tem próximo passo. E isso é importante numa aula de vendas, tá? O conscientizar. Gerar desejo no próximo passo. Aqui ele para de perguntar, professor, resolve uma questão para mim. Ele para de mandar mensagem desse tipo, mas perguntar, professor, quando é que você vai abrir sua próxima turma? Porque ele quer dar o próximo passo. Então, os roteiros que eu vou trazer para vocês, são 3 roteiros, têm esse objetivo, de gerar desejo no próximo passo. Essas aulas aqui de conscientizar e educar, eu vou trabalhar crenças. Percebe a importância de ter um professor especialista na banca te orientando para fazer você economizar tempo, energia? Eu estou vendendo aqui, trabalhando crenças, percebe? Isso me ajuda a vender. Ou mudar. Você não precisa ser um Machado de Assis para tirar 900 mais na redação do Enem. Eu preciso mudar essa crença. Você não precisa ser um leitor voraz para tirar 900 mais na redação do Enem. Você não precisa ler infinitos livros para ter argumentos e repertório social com qualquer tema. Isso aqui são crenças que eu vou trabalhando, criando ou até mudando. Alguns eu preciso destruir. A redação para o Enem não estuda. Cara, se o cara acredita nisso, ele nunca vai comprar para mim. Ah, é a inspiração, vou ver o tema na hora lá e vejo e escrevo. Cara, ele nunca vai comprar de você se ele acreditar que vai ser assim. Então, essas aulas de conscientizar têm esse objetivo também. E vender ideias. Pô, qual o perigo de continuar sozinho,
Por que uma oportunidade, qual o diferencial, quais os problemas que vai deixar de ter, qual o resultado que vai começar a ter. Isso tudo, gente, eu posso ir trabalhando em aulas com o objetivo de vender sem parecer que eu estou vendendo. Eu estou preparando para a venda. Cara, eu não falei do ensinar. O ensinar só está lá em cima quando eu falo para gerar autoridade. Mas a venda é muito mais do que gerar autoridade. Percebe? Então a gente começa a trabalhar isso aqui também. Isso aqui é conscientizar. E, Alessandro, e se o objetivo for vender o produto? É bom salientar que é importante também você pontuar sobre o seu produto. Nessas aulas que você faz com o objetivo só de conscientizar, de educar, de vender ideias, é importante você pontuar. Os meus mentorandos, os meus alunos têm essas mesmas dificuldades. A maioria dos meus alunos travam aqui. Ó, quem for meu aluno tem esse módulo só sobre isso lá. É importante vocês irem pontuando nessas aulas sobre o produto. Os alunos já saberem, né? Eles saberem que existe aquele produto. Tá certo? Mas o objetivo não é vender, não. Tá? Eu só falo. Depois, no off, eu vou perguntar a pessoa, explica um pouco melhor sobre a mentoria. Esse é o objetivo. Tá? Mas não é o objetivo final, não é a conversão. Mas se o objetivo agora for a conversão, o que é que eu estou de fazer? Primeiro, você tem de conscientizar, tá? Tudo que eu falei aqui, eu preciso falar na aula, uma aula de vendas. Ela tem uma conscientização primeiro. Não vá direto, senão você pode se queimar nessa aula. Eu costumo falar assim, eu gosto de fazer analogia, eu acho que é meio, sei lá, meio chula, mas é o que eu entendo melhor, acho que para mim foi a melhor analogia que até hoje que eu entendi sobre vendas. Vender, gente, é como paquerar. Imagine você, Gustavo, no seu auge, aí solteiro, tá? Pelo amor de Deus, para sua esposa não querer me matar aqui. Quando você saía para paquerar, a roupa que você escolhia era para segmentar, para atrair as candidatas, tá? Mas você ia casar com qualquer uma daquelas? Você precisava confiar, gerar o desejo primeiro. Isso aqui, gente, é o que? É a conscientização, tá? Para só depois você pedir um beijo, pedir para sair novamente, pedir realmente namoro, pedir inovar. Percebe? O pedido de namoro, casar, isso aqui é o vender. Então não faça, gente, ó. Só se for o Carnaval de Salvador, tá? Só se for o Carnaval de Salvador, que você chega já pedindo namoro, na verdade já chega beijando. Mas se não for o Carnaval de Salvador, precisa ter uma conversa antes. Para depois você fazer uma transição e fazer a oferta. Tá certo? Se o objetivo da aula for vender, preciso fazer isso daqui. Então, olha só, gente, ó. Vocês vão perceber, agora que vocês entenderam isso, vocês vão perceber que toda a estrutura que eu vou trazer para vocês aqui vai gerar conscientização primeiro, para depois ter uma transição para a oferta. Tá bom? Preste atenção nisso, tá? Todas as aulas aqui que a gente vai fazer aqui, ó, eu vou conscientizar primeiro, fazer a transição para a oferta. Porque o objetivo da aula de hoje é realmente gerar conversão. Tá bom? Nem sempre o objetivo da aula é gerar conversão, tá? É importante vocês entenderem isso. Às vezes eu preparo, isso aqui a gente chama de aquecimento no digital. Eu estou aquecendo. Já percebeu, por exemplo, quem faz o Érico Rocha lá, o Fórmula Lançamento? Ele manda fazer 10 lives pré-evento. Aquelas lives são de aquecimento, que é justamente para trabalhar esses pontos, gerar desejo, confiança, vender ideias, trabalhar crenças. Porque o cara já chega na live de vendas mesmo, que ele chama lá de CPL, para comprar, né? Pronto para comprar. Mas mesmo assim, a CPL é pensada, essa aula de vendas, para que um cara que nunca tenha te visto chegue na aula e compre. Porque tem toda lá a conscientização. Aí, dando sequência aqui, quais são os erros que vocês cometem? Geralmente vocês cometem, tá? Quando vai fazer uma aula de vendas. É importante eu comentar isso aqui, porque tem professores que já estão tentando fazer venda através de uma aula de venda e não consegue perceber o erro. Eu pontuei aqui os 4 mais comuns, tá? Primeiro, focar só no ensinar. Se você foca só no ensinar, é impressionante como o professor sai decepcionado. Porque quando ele foca só no ensinar, o que acontece? Já aconteceu isso comigo também, viu? O cara sai da aula elogiando absurdamente a aula. Cara, que aula maravilhosa, professor. Eu nunca aprendi tanto na minha vida. Cara, como foi? Aí você recebe muito elogio, mas na hora que o carrinho abre, ninguém compra. Isso é frustrante. Porque aquela aula foi tão boa, tão boa, tão boa, que gerou a sensação para o aluno que o conteúdo gratuito foi suficiente. Então esse é o perigo da aula ensinando, tá?
Então, às vezes você gerou, ao invés de você gerar, lembra que eu falei assim, gerar desejo no próximo passo, você acabou gerando a sensação que a aula gratuita foi suficiente. Não gerou vontade de comprar, de dar o passo, né, o próximo passo. Então, muito cuidado quando você foca só no ensinar. Isso é que eu demorei de entender, tá? Demorei de perceber, porque a gente recebe muitos elogios, então a gente acha que está funcionando, tá certo? Aí vem aqui também, ó, outro erro muito comum, né? O professor acaba sendo mais conteudista do que estrategista. Gente, o professor que vende no digital é o que foca na experiência dele, não no conhecimento dele. Deixa eu ver se eu consigo. O conhecimento, quando eu falo de informação, tá? O que diferencia ele dos outros professores não é o conteúdo pesado, é a informação em si. Né? Explicar vários tipos de desenvolvimento, ou explicar vários tipos de resolver a mesma questão. O que vale ali é a experiência dele, a parte estratégica. O que fazer, por exemplo, se ele não souber, não vier nenhum repertório sociocultural, o que fizer lá, por exemplo, se ele não souber nem começar a questão, o que fazer, tá? Então, essa parte mais estratégica, para o aluno, conta mais do que a parte de informação. Hoje, gente, o professor tem muito mais o papel de filtrar, de selecionar, do que de informar. Informação tem tudo que é canto. Os professores, os pré-históricos, os primeiros professores aqui do digital, saiam depositando todo o nosso conhecimento de graça na internet. Eu não posso só focar em conhecimento. Eu preciso ser estrategista. Então, o aluno que compra, ele quer um atalho seguro. Ele quer um caminho mais rápido e um caminho seguro. Ele não quer aprender física, tá? Ele quer aprender o necessário de física para ir bem na prova do Enem. Só que eu quero um atalho. O que é que eu preciso estudar? O que é que eu preciso não estudar? O que é que eu preciso focar? Ele quer esse atalho seguro. Se for alguém para falar, estude tudo, toma aqui os 3 livros de física, vá para a biblioteca estudar, ó, a gente não está mais nesse momento. Tá? Esse é um momento muito dinâmico. Se esse cara for por esse caminho, ele não vai conseguir competir. Ele está sendo treinado, porque ele vai pegar um concorrente dele lá de medicina, que está sendo treinado por um professor que tem um atalho, que foca, entende a prova e foca no que mais cai. Ele se sente desvantagem. Então, ele quer um atalho seguro. Essa aula, gente, aqui, isso aqui é importante, ó. Ela não ensina, ela conduz, ela vai conduzindo o aluno até o resultado que ele deseja. E entender isso aqui foi, para a gente, absurdo, sabe? Eu vou falar isso aqui, sabe por quê? Porque quando eu comecei a fazer lançamento, era assim, ó. Eu começava a ensinar, tinha lá todo o roteirozinho, né, que passava aí pra gente fazer. Aí tinha a parte de conteúdo. Aí parece assim, ó, acabou o conteúdo, agora eu vou vender. Não tinha uma transição, não era uma condução. Não acontecia de forma natural. Então, essa aula tem aqui, vai ter uma condução. Você vai perceber que, poxa, é natural que eu vou do ponto de inicial até o ponto final. Vai ter uma condução, vocês vão perceber isso. E outra coisa que é muito comum, professor, o que ele quer vender o curso sem método. O curso hoje não vende sem método. Não vende. Mentoria até vende, porque vai desejar o seu acompanhamento, a sua atenção, a sua experiência, aí vende. Mas curso sem metodologia, sem um passo a passo, dificilmente vai vender, tá? Então, isso aqui é um erro muito comum do professor. Outra coisa, ele faz toda a aula focando no como fazer. Gente, você precisa gerar o desejo no como fazer. E não ficar ensinando como fazer. Você precisa ensinar o que fazer e por que fazer. Depois só até entregar um pouco do como, pode falar, caramba, eu consigo fazer. Mas, de modo geral, a aula ensina o que fazer, por que fazer. Tá certo? O objetivo dessa aula de venda é gerar desejo no como. E esse como está no seu produto. Então, assim, ó, como é que você pode falar francês se comunicar em francês em 12 meses? Você precisa fazer isso, 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 por causa disso, disso e disso. Quer ver um exemplo na prática? Ó, se a gente fosse trabalhar aqui, por exemplo, os verbos aqui, eu trabalhar uma situação tal, como facilita dessa forma? Porra, bacana, eu consigo fazer dessa forma. Ó, gente, quem quiser, lá no meu curso de francês, eu trabalho várias situações da mesma forma. Eu gerei desejo do como que está lá no produto dele. Mas eu falei o que fazer e por que fazer. Tá? Então, olha só, outra coisa. Faz a oferta sem gerar confiança e desejo no produto. Ele pula uma etapa. Isso aqui é como eu falei assim, eu pedi o beijo sem gerar confiança. Você pulou uma etapa. Não vai, tá? Como eu falei a você, a venda é construída. A venda é conduzida. Não pula etapa. Um dos erros, inclusive um dos erros que vocês cometem quando eu trago o roteiro é mudar a ordem do roteiro. Não muda a ordem do roteiro.
Então, assim, ó, você precisa mostrar que você sabe não gera confiança e desejo, tá? Só gera admiração. É importante vocês entenderem isso. Nossa, esse cara sabe pra caramba, como ele é bom. Caramba, o Gustavo, a Rosane, sabem muito. O Malcolm, pô, maravilhoso. Isso não gera vínculo, tá certo? Gera elogio, gera admiração. Ó, você precisa aquecer sua audiência primeiro. Quando eu falo isso aqui, é na própria aula, tá? Você precisa mudar o nível de consciência primeiro, né? Mudar o nível de consciência. E para mudar o nível de consciência, você precisa entender como a sua audiência pensa. Quais os medos, as inseguranças, as objeções. Porque a gente quer... Sabe como você já está dando... Você está dando uma aula já, uma disciplina sua. Aconteceu muito comigo. Na dar, sei lá, eletromagnetismo, uma aula de física. Eu já sabia as dúvidas que iam surgir. Antes mesmo do aluno fazer a pergunta, eu já trabalhava. Aqui é parecido. Você já sabe quais são os medos, as desculpas que vão dar, você já começa a trabalhar na própria aula. Consegue entender isso? Para você chegar lá já mudou o nível de consciência dele. Isso aqui é o aquecimento. Tá certo? Então, esses aqui são os erros que vocês mais cometem. Dito isso, corrige quem já está fazendo e não comete quem for fazer. Tá certo? Bora entender agora os roteiros. São 3 tipos de roteiro. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é quando usar cada um deles. Eles são pensados para momentos diferentes. E isso que eu quero que vocês entendam, tá? Eu não vou passar para a estrutura sem vocês entenderem quando é que você deve usar cada um deles. Tá bom? Então a gente vai aqui conversando em relação a isso. O primeiro chama aqui de grande ideia, né? A big idea. Como o meu inglês é horrível, eu prefiro falar a grande ideia, o jeito certo, o jeito errado, o jeito errado, o jeito certo. Então, olha só, quando é que eu uso esse daqui? Jeito certo, jeito errado. Quando o aluno já está na jornada, já está tentando fazer, pô, eu já estou estudando matemática, já estou tentando gabaritar matemática, eu já estou tentando falar francês, eu já quero falar francês, já estou tentando ir bem em física, já estou tentando tirar notas mais na redação, ele já está na jornada. Quando ele já está tentando, você pode usar o jeito errado, o jeito certo. Você vai mostrar assim, ó, por que ele não está conseguindo ter o resultado que ele deseja, né, os motivos, e o que é que ele tem de fazer para ter o resultado. Ó, como é que se tira esse cara da frustração? Então, isso aqui só vai servir, gente, esse arquétipo aqui, só serve se o cara já estiver tentando ter o resultado que você está trazendo. Então, por exemplo, vou pegar aqui o exemplo do Gustavo aqui. Ó. O Gustavo fez um produto dele, como acertar mais de 20 questões em menos de 30 minutos na prova de matemática no Enem. Cara, esse arquétipo aqui não ia ajudar. Porque ele nunca tentou, provavelmente, acertar 20 questões em menos de 30 minutos. Esse arquétipo não seria bom. Aí seria bom o segundo, ó, que é um diagnóstico para trazer oportunidade. Eu vou trazer uma oportunidade para ele. Quando o aluno nem sabe que é possível ter um resultado. Ele nem pensava, é uma oportunidade. Porra, caramba, legal. Aí esse arquétipo funciona melhor. Entende? Então o aluno não está na jornada. Você dá uma oportunidade aqui, ó. Você sabia, quer ver? Pessoal, vou pegar outro nicho aqui, milhas. Todo mundo aqui tem milhas, aí vai acumulando, então... Aí vem o cara, você sabia que você pode ganhar não sei quanto com milhas aqui, viajar quase de graça com milhas? Opa! Você nunca pensou em usar as milhas. Aí vem um diagnóstico aqui e faz a oportunidade. Uma vez eu participei de consórcio, né, para fazer alavancagem com consórcio e tal. Eu nunca pensei em usar consórcio para alavancar dinheiro. Pô, interessante. Mas ele veio como uma oportunidade. Então, quando você for trabalhar com esse objetivo de trabalhar a oportunidade, tá? Algo que ele nunca tentou, esse arquétipo funciona. E quando você for trabalhar com um objetivo, esse aqui é o objetivo de comportamental, tá? Tem aluno, eu não vou conseguir, eu não vou fazer. Você quer trabalhar a parte comportamental dele. Mostrar que ele, mesmo no cenário que ele está, ele consegue. Então, mostrar que o aluno, mesmo não sendo, por exemplo, um leitor voraz, ele consegue ter o resultado. Mesmo já tendo feito outros cursos e não conseguir se comunicar em francês, ele consegue agora. Mesmo nunca tendo aprendido física antes, ele consegue agora. Mesmo tendo sido um mau aluno, né, não ter tido a nota boa em matemática no último ano no Enem, ele consegue evoluir. Eu vou focar no comportamento. Conseguiu perceber a diferença de um dos 3 aqui? Ó, o primeiro, o cara já está na jornada, já está tentando ter o resultado, ele está na jornada. O segundo, ele nem sabe que aquele resultado é possível, ele nem sabe, é uma oportunidade, ele nunca ouviu falar, tá? É uma oportunidade para ele.
Então, eu chego assim, ó, por exemplo, aprenda como chegar com sua redação quase pronta e pré-corrigida no Enem. Cara, ele nunca pensou nisso. Então, como é que eu vou trabalhar o arquétipo do jeito errado, do jeito certo, se ele nunca pensou, ele nunca tentou fazer isso? Então, eu vou usar esse arquétipo aqui, tá vendo? Aí vem aqui, storytelling. Aí tá pensando assim, pô, o cara tá pensando que só vai bem na matemática quem tem um dom, matemática é dom. Aí eu preciso, pô, é parte comportamental que eu preciso mexer. Porque agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar cada estrutura com vocês. Eu vou estar trazendo exemplo de cada parte, mas, tá? Então, bora lá. Bora primeiro aqui, ó, a primeira estrutura de roteiro. Vou pegar aqui a estrutura da grande ideia. Você vai perceber que todo, né, roteiro, ele vai precisar começar com uma promessa atrativa. Toda aula, gente, de vendas, ela precisa começar com um tema atrativo. Não tem jeito. Não adianta você falar, vem cá que eu vou te vender um curso de matemática. O cara não vai. Ele já não está indo com o tema é atrativo, mas você chamar ele com. Então, aprenda como acertar mais de 40 questões aqui no Enem e resolver sua prova em menos de 2 horas. Opa, peraí, isso aqui é uma oportunidade para mim. Eu só acerto mais de 40 questões de matemática no Enem, eu passo medicina. Então, aí, eu preciso de uma promessa atrativa, eu preciso fazer uma breve apresentação. O início da aula, gente, é muito importante, tá? Isso aqui vocês vão ver, muitos roteiros, quem já fez roteiro, tem colocado aqui prova social no início, tá? Hoje, a gente, como está muito dinâmico, a gente percebeu que o início é muito importante, então a gente mudou o local da prova social. Porque tem gente que começa a sair, viu prova social, parece que já ligou o alarme, assim, ó, é de vendas. Então a gente deixa para colocar em outro momento, tá? Então aqui, ó, promessa mais apresentação. Então bora ver aqui, ó. Sabia que existe uma forma de você tirar 900 mais na redação do Enem, mesmo que caia um tema desconhecido? Ó, uma grande promessa. Falei, caramba, como assim? Meu nome é Alessandro Barros, sou ex-avaliadora do Enem, ex-avaliador do Enem. Ó, começar a me apresentar rapidamente. Aqui foi uma promessa e uma apresentação, uma breve apresentação, tá? Aí agora eu vou para aqui, ó, o inimigo comum, o mito a quebrar. O que é que está atrapalhando esse cara de ter esse resultado? Esse cara já está na jornada. Então, o que é que está prendendo ele, que ele não consegue evoluir? Aí eu vou trabalhar, tá? Por anos fizeram você acreditar que só tira 900 mais, quem já domina todos os temas, quem lê muito, ou quem tem um vocabulário perfeito. Começa a trabalhar, tá? Vou nessa linha aqui, ó. Vou trabalhar os erros que eu estou cometendo. O que é que ele comete que ele não sabe? Os mitos, eu vou quebrando. Isso, gente, que é importante, ó. Que eu gero confiança em vocês. Falei, caramba, vou fazer isso aqui. Porra, ele tem razão. Tá? Aqui é os erros. O inimigo comum, o mito a quebrar, são os erros que ele está cometendo. Aí eu vou entrar, depois que eu trago os erros, eu vou entrar com a história. A curta descoberta, né? Onde vai surgir a grande ideia. Isso aqui, gente, é muito importante pra gente, ó. Quando eu trouxer a grande ideia, não surge a metodologia do nada. Isso aqui é importante, ó. Depois de eu corrigir mais de 5.000 redações, eu percebi que todas as redações 900 mais tinham um padrão. Aí você começa a vai surgindo o método. Aí depois de alguma coisa, tem que ter um acontecimento. Entende? Tem que ter um acontecimento. Pô, depois de fazer anos e anos de curso, né, eu percebi que os alunos não queriam. Tem que ter um acontecimento. Depois de ser avaliador do Enem pela segunda vez, eu percebi que os argumentos se repetiam de um ano para o outro. Precisa ter um acontecimento, a grande ideia, tá? Uma contextualização. Tá? Depois de avaliar, depois de estudar a prova do Enem dos últimos 20 anos, tem que ter. Depois de trabalhar nos melhores colégios de São Paulo, né, e ver alunos muito bons, tem que ter um acontecimento. Isso aqui é muito importante. Por exemplo, eu posso citar alguns, ó. Quando eu fui estudar para o Enem, matemática para o Enem, eu fui fazer um cursinho, o professor de matemática estava na segunda semana trabalhando função. Eu fui olhar se função caía no Enem, não caía, tinha mais de 10 anos. Pô. Tem que ter um contexto. Isso aqui é importante. Quando é que surge, tá? Para depois você trazer, ó, você vai saber que esse mecanismo único, a metodologia, vai surgir em todos os roteiros, tá? Para depois você trazer, ó. Foi aí que eu percebi, aí surgia aí o método redação estruturada. Né, que a gente não estudava por temas, a gente estudava por estratégias argumentativas. E por que esse é o melhor caminho?
Porque existem infinitos temas. Se você for estudar por tema, você pode cair no ciclo infinito de estudo. E mesmo assim, cair no tema que nunca caiu no Enem, você ficar... Tá vendo? Você não pode correr risco na prova do Enem. Você não pode contar com a sorte. E por que funciona? Porque o tema do Enem tem uma cara. É sempre um problema social, pouco polêmico, de nível nacional. E os problemas sociais têm sempre a mesma causa. Por exemplo, a maioria dos problemas do Brasil permanece ou acontece pela negligência do Estado. Então, a educação para SUS continua porque o Estado é negligente. A saúde mental, eu vou trazendo aqui por que funciona. Aí surgia aí a metodologia, eu falei, caramba, faz sentido o que está falando. Entendeu? É meio que atacar o tradicional, como as pessoas geralmente fazem, para trazer esse caminho novo. E agora que eu trago a metodologia, eu preciso mostrar que ela funciona. Aí dados, prints, alunos, evidências, isso aqui, ó, percebe o momento agora? Quando é toda... O que é que eu estou fazendo aqui, ó? Conscientizando, gerando confiança, gerando desejo. Só estou fazendo isso aqui para ele ver. Tá? Aqui gero os dados aqui, ó. Veja aqui, ó, como aluno, ela não sabia nem escrever um parabéns para você, tirou 960 na redação do Enem. Ela levava 2 semanas para escrever uma redação, tirou 940. Aí eu começo a trazer os depoimentos da gente e vou trabalhando. Percebe? Aí agora, ó, isso aqui, ó, gerei desejo em mim, mostrei que eu entendo ele, ó, aqui por segundo e terceiro tema, gerei desejo na metodologia, gerei confiança que, pô, alunos como eu conseguiram, então acho que eu consigo também. Agora eu vou no conteúdo prático. O conteúdo prático não é resolver uma questão, não é a ideia. Quer ver como essa ideia aqui funciona para... Bora pegar um assunto como função, bora pegar um assunto qualquer. O que a gente fazia no nosso caso? Ó, gente, bora ver como é que isso aqui funciona. A Ellen preparou aqui um argumento, tá? Escreveu uma estrutura, um parágrafo argumentativo e começou a testar. Bora pegar o tema de 2023. Como a gente consegue adaptar de forma rápida. Pegou o tema de 2022. Eu fui mostrando como é que funciona a metodologia dela. Eu posso fazer isso com todo o parágrafo, né? Aqui eu só fiz o parágrafo argumentativo, poderia fazer para a introdução, para a conclusão. Falei, cara, o cara faz assim, caramba, com isso aí eu consigo ter o resultado que eu quero. Eu gerei um micro resultado, eu resolvi um micro problema, tá? Aí depois fala assim, ó, aí lembra que eu falei assim, gerar desejo no próximo passo? Isso aqui é só 2 argumentos, tá? A Luzia, as meninas, tem 16 argumentos, é um conjunto de 16 argumentos, e com esse argumento aqui, você consegue escrever redação para qualquer tema. Percebe como a gente vai construindo? A gente vai construindo a ideia. Agora, gente, eu terminei. Quando eu falo aqui como é que pode tirar vocês mais para redação com qualquer tema, eu termino o conteúdo aqui, né? Aí o que acontece? Eu preciso fazer a transição, gente. A gente percebeu a importância da transição. Aqui o aluno não se sente enganado. Aqui o aluno não se sente, pô, ela veio aqui, falou que só queria me vender. Aí que você fala assim, ó, a aula terminou aqui agora, tá? Eu já tenho tudo pronto e eu quero falar com quem quer dar o próximo passo, quem quer acelerar esse caminho aqui. É importante fazer essa transição. Para o aluno não se sentir feito de trouxa, sabe? Então faça a transição. Ah, Alessandro, o pessoal vai sair. Tem gente que vai sair. Tem gente que só queria sugar seu conhecimento. Paciência, esquece. Foca em quem ficou. Foca em quem ficou. Mas faz. Isso aqui ele vai falar um monte de coisa, mas mesmo que você é picareta, você quiser. Não, falei aqui, ó, acabou a aula, começa agora. Aí a pessoa, pô, peraí, isso aqui realmente funciona. Deixa eu ver como é que é agora. Aí você vai começar a oferta. Mas as ofertas não é para você falar assim, ó, são 8 módulos, 30 horas, 50 horas. Não, não é isso, pô. Você vai mostrar aqui o que é que cada módulo entrega. Então, por exemplo, o módulo 1 aqui tem a estrutura do texto, né? A estrutura do texto dissertativo argumentativo mais eficiente vai tirar vocês mais na redação do Enem. Isso aqui é importante porque você não vai precisar aprender vários formatos, Falei, porra, bacana. Entendi. Aí depois eu vou chegar assim, ó, o segundo módulo, tá? Você vai aprender como fechar cada competência. Isso aqui é importante porque você não vai precisar colocar energia em coisa que não vai te gerar resultados. Falei, porra, faz sentido. Aí eu vou mostrando o problema, o resultado que gera, porque é uma vantagem. É isso que eu vou fazer em cada módulo. Percebe?
É assim que eu vou apresentando o produto, o caminho. Ó, aqui você vai ter o plantão de dúvidas. Porque se você travar, toda semana vai ter um encontro comigo, para você não destravar, é só você. Eu falei, caramba. Aí você sabe que a objeção é a comunicação, ó. Se você quiser treinar sua comunicação, se tem vergonha, toda semana a gente monta um grupo para vocês conversarem entre vocês. Eu falei, porra, legal. Aí a gente vai trabalhando aqui na oferta. Se possível, sempre faça a garantia. Principalmente se você estiver com pouco resultado. Então, uma das garantias que a gente fazia, que era muito comum, se você encontrar alguma redação do Enem, estilo Enem, que você não consiga tirar mais com nossos argumentos, eu te dou R$ 1.000. Eu devolvo o seu dinheiro e te dou R$ 1.000. Quando eu comecei no Mind Pro, né, eu fazia uma promessa muito forte. Eu falei assim, se ao final do programa você seguir todas as minhas orientações, né, implementar o que a gente está fazendo, e não fizer pelo menos, recuperar pelo menos o valor investido, eu te devolvo em dobro. Aí você tem que colocar lá as condições bonitinhas, né, porque você sabe que o ser humano não vale nada, então a gente tem que colocar lá o que é que ele tem de fazer. É uma condicional, uma garantia condicional. O que é que ele tem de fazer? Eu falei, porra, você vai compartilhar a responsabilidade, entendeu? Aí vai trazer aqui os bônus e sempre gerar urgência, tá? A urgência é sempre importante. Às vezes a urgência é natural, tá faltando 3 meses para o Enem, tá no último ano para o Enem, faltam 4 meses. Tem que estar com viagem marcada para 3 meses. Então, assim, a urgência é natural, ou eu preciso criar urgência. Tá? Por exemplo, quem for trabalhar agora, não existe urgência para o Enem agora. Eu vou precisar criar. Quem vai fazer medicina já está estudando. Ó, criei urgência. Falei, opa, peraí, quem está estudando por medicina já está estudando? A maioria, 70% das pessoas que começam a estudar, que passam em medicina, começam a estudar antes de virar o ano. Criei urgência. Às vezes eu preciso criar urgência. 70% das pessoas que passam concurso público começam a estudar antes do edital. Então eu vou buscar dados para gerar a urgência. A maioria das oportunidades que surgem com o francês surge da noite para o dia e não dá tempo de você se preparar. E você perde oportunidades como essa, você mostra mais oportunidades para caramba, eu preciso estar pronto para isso. Então, assim, isso é urgência, entendeu, gente? Bônus, urgência. Aí você vai bônus que complemente a sua oferta. Tá? A única coisa que é importante no bônus que você fazer, o bônus precisa ter cara de bônus, não de algo assim. Quando o aluno fica com a sensação, cara, isso aqui era para estar no produto, não era para ser bônus. Isso aqui é ruim. Você precisa ver quais são os problemas que você vai ter no futuro. Então, por exemplo, a gente ensinava a fazer uma estrutura semi-pronta autoral. Né? O aluno ensinava ele fazer a própria estrutura dele. Então, ele vai precisar de modelos. Aí, a gente entregava 10, 20 modelos feitos pela Ellen, para a ex-avaliadora do Enem. Isso aqui era um bônus que eles gostavam. Entendeu? A gente ensinava como pesquisar argumentos e interpretação histórica para qualquer tema. Só que a Luzia já entregava os argumentos para alguns temas, né, que ela selecionou. Então, isso aqui era bônus. Sabe? E aqui, feito isso aqui, aí vem um encerramento e a chamada para decisão. Tá? Eu trouxe uma bem conhecida, que você já deve, quem participa aqui do digital já. Agora você tem duas decisões. Seguir, adivinhar temas e torcer para dar certo, ou dominar um passo a passo que faz qualquer um tirar 900 mais, mesmo que caia um tema desconhecido. E te colocar nas cabeças do Enem, te colocar um passo de passar em medicina. Aí eu faço aqui, aí começa aqui, tá? Eu só fui pontuando as estruturas para você entender como a gente vai conduzindo. Eu, por exemplo, no meu, eu uso mais oportunidade, tá? O meu próximo arquétipo. Porque ele não tá na jornada. Então, a gente bate muito, não faz muito sentido eu falar jeito errado. Só que, de vez em quando, tem professor que compra muita gente que já tentou antes e não conseguiu. Então, a gente vai revezando, tá? A gente vai sentindo muito a nossa audiência. Eu vou agora para o diagnóstico oportunidade, tá certo? Por exemplo, a Veridiana ajuda as pessoas, os alunos a passarem no Instituto Federal, né? Tem muitos pais que nem imaginaram colocar o filho no Instituto Federal. Aí surge aqui como oportunidade, entendeu? Aí essa aula poderia cair bem. Olha a oportunidade, você economizar R$ 30.000 com o estudo do seu filho, e ele ter uma educação de qualidade e sonhar até com medicina se ele desejar. Aí esse arquétipo aqui é importante, seria essa cara. Mas o aluno que está tentando estudar para o IFMA e não passou, porque às vezes não, nem acontece isso no IFMA, né? O IFMA, o cara só tem uma chance. O cara, geralmente, pelo menos na minha época, assim, o cara perdeu para a seleção do IFMA, não, do IFE, né? Aí ele ia para o colégio dele. Dificilmente um aluno repetiu um ano para tentar, né? Então, ó, bora ver como é esse arquétipo aqui, diagnóstico e oportunidade.
tá? Sempre vai ter uma breve apresentação. Como eu falei para você, a promessa precisa ser atrativa. Aprenda como economizar mais de 30 mil reais com a educação do seu filho em um ano. Porra, cara, pai, como é que eu vou economizar 30 mil reais? Cara, aqui eu trouxe um exemplo assim, ó, como o professor pode ganhar mais de 10 mil reais por semana com o seu conhecimento. Então, eu trouxe uma oportunidade. Falei, caramba, cara, despertei a curiosidade. E vou me apresentar. Meu nome é Alessandro Barros, sou professor especialista em marketing digital para professores. Né? Sou professor como vocês. É uma apresentação que a gente faz muito aqui. Percebe? Então, isso aqui, ó, é o início. Né, essa promessa é muito importante para despertar o interesse. Infelizmente, ou felizmente, as pessoas ou vão pela ambição ou pelo medo. Aí você vê qual que funciona melhor para você. Tá? Aí, olha só, você vai perceber que, inclusive, aqui tem os dois, ó. Consequência de não mudar, eu estou trabalhando no medo, e apresentação da nova oportunidade, ambição. A gente já sabe que as pessoas vão ou ambição ou medo. Só que a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é um diagnóstico, tá? Quando eu falo brutal, e que gera incômodo, sabe? Tem que gerar incômodo, fala assim, caramba, tem de incomodar. Então, assim, ó, você não ganha pouco porque é professor. Você ganha pouco porque o modelo de negócio que você trabalha foi construído para te manter pobre. E, caramba, o cara vai começar. Não importa o quanto você estude, né, para fazer mestrado, doutorado, não importa o quanto você se dedique, não importa o quanto você saiba ensinar. O modelo tradicional vai sempre te pagar pelo seu tempo, que tem um valor muito pequeno. Cara, peraí, aqui eu fiz um diagnóstico, cara, peraí, botei ele para pensar, eu preciso fazer isso. O professor nunca pensou em modelo de negócio. Então aqui eu provoquei ele, entendeu? Então isso aqui, ó, fizeram você acreditar que só colégios, que você só vai passar, por exemplo, só vai ter uma ascensão financeira ou social se você estudar em colégios particulares caros. Isso aí é o mercado que a gente fazer. Existe hoje o Instituto Federal. Se você pegar dados aqui, a nível de país de primeiro mundo, Coreia do Sul, você, caramba, e seu filho pode estudar no colégio desse. Caramba, olha a oportunidade aqui surgindo, entendeu? Essa construção que a gente precisa fazer. Aí, gente, o que, é que pode acontecer? Por exemplo, talvez. Aí entra aqui como se diz? O Gustavo também. Ó, como acertar mais de 20 questões em menos de 30 minutos no Enem. Tá? Aí faz um diagnóstico brutal. Gente, o Enem não é uma avaliação. É um exame. Está escrito no nome. Exame Nacional. E o exame é pontual, é uma competição. Está lá para te classificar, te quantificar. Então você precisa ter vantagem nessa prova, nessa competição. E uma da vantagem que você pode ter é resolver as questões mais rápidas. Porque aí sobra tempo para as outras questões. Eu falei, peraí, aí que você começa ali a trabalhar, percebe? Isso aqui eu faço um diagnóstico. Eu falei, caramba, esse cara. Aí o professor está querendo transformar você em matemática, a gente pode fazer algo do tipo, a gente fazia muito isso. Quer transformar você em um escritor, não é esse o objetivo. O Enem tem habilidades, competências, vai te avaliar, vai ter questões, aí começa a trabalhar, percebe? Então, isso aqui, esse diagnóstico brutal, o brutal é de gerar, caramba, gerar desconforto. Tá? Isso aqui que envolve pesquisa. Às vezes, né, a gente sozinho é difícil. Então, às vezes, por isso que eu falo assim, assista CPL do nicho de vocês. Esses caras fazem isso aí, já está há muito tempo, já está trabalhando há muito tempo, tá? Aí depois que eu faço o diagnóstico, eu falei, caramba, trouxe o cenário, é uma contextualização, né, que mexe com o cara, eu preciso falar assim, ó, o que é que acontece se você não fizer nada? É o cenário do inferno, né? O que acontece se você não fizer nada? Ó, e vou trazer tudo de ruim que pode acontecer. Ó, vai continuar vendendo sua hora aula por 20, 30, 80 reais. Enquanto o dono do colégio tá lucrando. Aí começa a dar exemplos. Você tem quantos alunos na sala? 40 alunos. Aí a gente começa a trabalhar, vai trabalhando tudo de. E se você. Por que você não pode ser o dono do colégio? Né? Você vai continuar fazendo greve, aqui está grave, mas é greve, para ter reajuste salarial. Porque eu, como era professor da federal, quando eu cheguei no teto, gente, quando você chega no teto, eu virei professor da federal, doutor, não tinha mais o que eu fizesse lá, não tinha mais o que fazer para aumentar meu salário. Não tinha mais o que fazer. Eu precisava esperar de 2 em 2 anos para entrar com progressão de carreira, para ter um reajuste de salário. Era R$300 o reajuste.
até chegar a virar titular. E eu nem todo mundo que vira titular, não, tá? Tem de morrer o titular para abrir vaga de titular. Porra, por isso que o pessoal faz greve. Não tem mais o que fazer que dependa dele. Aí fazer, começa. E aí eu trago exemplo de história como meu pai era professor, né? Meu pai foi 50 anos, sala de aula, chão de sala de aula. Falou, o sistema não vai mudar. Se o sistema não muda, quem tem que mudar sou eu. Falei, mas sabe como é que trabalhando aqui? Esses argumentos, o que me trouxe? O que é que me ensinou? Ninguém, gente, é estudo, é vivência, é minha experiência. Então, às vezes, é isso aqui que quando eu trago as aulas, o script, eu já passei por situações, eu acho que vocês ficam querendo que eu entregue isso para vocês. Não tem, isso aqui é estudo, é vocês mesmos, tá? Tem de entender a ideia para vocês apoiarem agora. Como é que eu faço isso para mim, né? Você vai continuar reclamando do baixo salário, vai ficar sobrecarregado, adoecendo. E eu adoeci mesmo, eu estava tomando remédio de tarja preta. Estava tomando ansiolítico e antidepressivo. Cara, meu doutorado, vou falar assim pra você, assim, meu doutorado, e assim, e eu sempre estudei em colégios particulares, eu sempre dei aula em colégios particulares. O Instituto Federal, eu nunca me senti tão cobrado, por tão do que o Instituto Federal. Foi, aí eu começo a contar a história. Eu tava adoecendo. Meu pai falava para mim uma frase assim, pô, meu filho, cuidado, a escola forma e deforma. E se você pegar, eu trabalhei com saúde mental aqui no município de Salvador. As 3 doenças que mais geram surtos mentais são. Eu não sei qual é a ordem, tá? Mas é professor, motorista e policial. Não é à toa. Aí começa a adoece. Aí começa a trabalhar. Apesar que eu trago dados, argumentos, isso aqui, ó. Qual foi o intuito aqui que eu fiz? Me diz, ó, se você não fizer nada, vai continuar assim pelo resto da vida. Você quer continuar assim pelo resto da vida? Você quer, precisa movimentar, entendeu, gente? Agora eu preciso trazer a oportunidade, tá? Ó, apresentar nova oportunidade. Mexi com isso, falei, porra, não posso. O cara, quando fala assim, ó, o que é que vai acontecer? Ele sente vontade do próximo passo. Aí, se eu pensar aqui na Veridiana um pouquinho, né, Veridiana, ó, você vai continuar pagando 30 mil reais, aí você vai começar a continuar pagando. Qualquer coisa que tem no colégio é uma fortuna, tá? E nem garante que ele vai passar em medicina. Aí começa. Eu tenho que pensar aqui em argumentos, tá? Eu vou acabar dando mais argumentos do meu, porque é o que eu domino, tá certo? Para vocês irem entendendo, verem um exemplo prático. Mas eu vou agora apresentar nova oportunidade. Sabia que é possível você ser dono do seu próprio cursinho, da sua própria editora, sem investir quase nada? Cara, opa, o professor nunca pensou em ser dono do colégio, pô. Você sabia que agora o digital permite você ser dono do seu próprio colégio, do seu próprio cursinho? Né? Que é possível fazer mais de 10 mil reais por semana vendendo o seu conhecimento sem precisar vender o seu tempo. A diferença agora é que quanto mais alunos você tem na sala, mais você ganha. Diferente do presencial, porque quanto mais alunos você tinha, mais trabalho você tinha, sem nenhum reconhecimento ou valorização por isso. Opa, faz sentido. Aí eu trago aqui, ó, assim como o Uber consegue conectar motorista com passageiro, ó, analogia para facilitar, né, a oportunidade. O digital consegue conectar o professor com o aluno, mas poucos professores sabem usar o digital para fazer essa conexão. Essa conexão, essa aqui são argumentos que eu fui pensando, tá? Não, gente, isso aqui é. Aí eu preciso que você apresente com uma nova oportunidade. Isso aqui, peraí, boa demais para ser verdade, tá? Não gera sensação? Aí, peraí, ó. E eu gosto daqui, isso aqui é um pouquinho de lógica, tá? Aqui é argumentos lógicos, né? Por que funciona hoje e não funcionava antes? É importante você trazer isso, né? O antes e o depois. Isso aqui é um pouco de argumento lógico. No fundo aqui, ó, vou até botar aqui, ó. Isso aqui, gente, é argumento lógico. Isso aqui vai um pouquinho de comportamento. Como eu estou trabalhando muito com aqui, eu preciso trazer argumento lógico para o emocional. O emocional está doido para acreditar, mas precisa trazer argumento lógico racional, tá? Apoiar o emocional nessa situação. Ó, nunca houve um cenário tão favorável para o professor enriquecer. Porque hoje a atenção está toda no digital e é de graça. Quando eu falo assim que é de graça, porque antes, para você botar, né, fazer publicidade na televisão, era caro pra caramba. Eu abri uma casa de brincar aqui em Salvador. Eu sei o quão caro foi botar uma publicidade na televisão. Foi caro pra caramba. A revista, porra. Cara, o outdoor, eu não consegui colocar dinheiro uma publicidade no outdoor. Então, eu falei, caramba, não vou botar não. Botei em rádio, fiz panfletagem. Cara, o digital é baratíssimo. O digital é de graça, gente.
Quanto é que você paga para se cadastrar no Instagram, para se cadastrar no YouTube? Só que você, ao invés de estar construindo conteúdo, você está consumindo conteúdo. Porra. Mas sabe quando a gente vai construindo uma argumentação? Isso aqui é importante. Aí cada um vai pensando, ó. Aí eu tenho que trazer aqui prova social, resultados. Aí eu boto lá o resultado da Claudinha, que não vendia nenhum produto de R$30, hoje vende produto de 3 mil. Mas a gente tem bastante resultado aqui, a gente vai trazendo nossos resultados e vai comentando. Pra quê? Falei, porra, funciona. Oh, caramba. É importante aí, percebe que, né? Porque funciona. E, gente, isso aqui, ó. No fundo, eu gosto de trazer a metodologia, tá? O passo a passo. Isso é importante. O passo a passo, a metodologia. É aqui, ó. Por que isso funciona hoje e não antes? Aqui é trazer o passo a passo, a metodologia. Aí, novamente, resultados. Ó, gente, é a transição de novo. Agora eu quero falar com o professor que quer começar no digital, né? Que já testado, validado por professores, feito por um professor. Eu vou, né? Eu já fiz todo o trabalho para vocês, eu já passei por isso, enchi no seu lugar. Agora eu quero falar. Aí a gente faz a oferta, tá? A gente faz a garantia, bônus, fechamento. É parecido, por isso não coloquei muita coisa. Eu, por exemplo, com as meninas usava mais o primeiro, tá? Eu uso mais essa. A Veridiana, acho que a Veridiana perguntou se não dava como botar os três. Eu faço isso aqui às vezes, Veridiana, tá? E funciona. O arquétipo 3 eu coloco um pouco aqui no 2, que é a jornada do herói, que eu vou explicar, que é o storytelling depois. Mas não sei se chega a ser os três juntos, né? Então, bora lá. Já que entenderam os dois primeiros, bora agora aqui, ó, o storytelling, tá? Na verdade, é storytelling. É storytelling mesmo, que a gente chama, porque aqui é uma história de vendas. Storytelling é uma história, é uma narrativa, né? O storytelling é que é o objetivo de vender. Essa jornada do herói, que é a narrativa mais poderosa que tem, eu geralmente posso colocar também em uma das, isso aqui a gente faz, tá? A gente acrescenta, a gente não tira, a gente acrescenta. Ó, vou até mostrar aqui, ó. Isso aqui você vai ver que é a jornada do herói. Na grande ideia, eu consigo colocar ela aqui, ó. História curta da descoberta, eu faço a jornada do herói, tá certo? E aqui, diagnóstico e oportunidade. Depois de fazer a contextualização, aquele diagnóstico brutal, eu conto a história, né? Eu vou contando essa consequência de nada mudar e apresentar essa nova oportunidade com uma história, com storytelling. A gente pode fazer isso aqui também, porque está funcionando, porque eu estou compartilhando, tá? Mas se você fizer direitinho aqui, você vai perceber que vai ter cara de storytelling aqui, tá? Vai ter experiência. Então, bora lá. Storytelling, como é que a gente funciona aqui? Aí é o comportamento, é o aluno que acha que é bom demais para ser verdade, que não vai conseguir, que é só para quem tem talento, só para quem, pô, ele começa a achar, pensar várias coisas, entende? Aí eu vou começar a trabalhar aqui, ó. Aí vai ter o arquétipo. Ou você é o avatar transformado, né, que passou pela transformação, ou o transformador, que ajudou outras pessoas a terem um resultado. Se você for o avatar transformado, que passou pela transformação, eu era como você. Quem era eu, né? Eu era como você. Tinha as mesmas dificuldades. Ou, tá? Se você for avatar transformador, por exemplo, tem muito professor de academia que nunca foi gordo, sempre foi forte, mas ajuda várias pessoas a emagrecer. Então ele conta lá como é que os alunos dele, né? Os alunos eram como vocês. Tá? Então vou apresentar. Isso aqui é para gerar identificação. Caramba, ele me conhece. Ele passou pelo que eu passei. Tá certo? Eu recebo muitas mensagens no meu Instagram, e as mensagens que eu recebo, geralmente, quando eu conto a minha história, eu falei, cara, me identifiquei muito com a sua história. Porque eles passaram pela mesma coisa. Tá bom? Então eu era como você, ou meus alunos eram como vocês. Isso aqui não é sobre você, tá? A jornada do herói é a jornada do cara que sai de um ponto de partida e chega onde ele deseja. Então, essa é a história que eu estou contando. A ideia aqui é que quem está lá do outro lado se identifique com a história. Então, era como vocês. Era um professor, fiz licenciatura, bacharelado, mestrado, doutorado, não sabia outro caminho. Comecei, né, comecei a fazer concurso público, pensei que era o único caminho, e fiz todo o percurso. Eu tive a conta agora com vocês. Só que eu só queria o que eu queria. Até brinco, meu desejo, assim, até hoje, tá? Meu desejo, como professor, parece besteira,
Eu só desejava 4 coisas. Eu só queria, por exemplo, eu queria morar num bairro legal. Bom, assim, uma casa boa, lá, bairro legal, seguro, tá? Só queria isso. Eu queria ter um plano de saúde legal, para não passar nenhum aperto. Eu queria que meus filhos estudassem em colégios bons e queria poder ir no supermercado sem fazer conta na calculadora. Esse era o meu desejo. Eu só queria isso. Mas o meu salário como professor não permitia, mesmo com doutorado, aí começa a contar. Aí tinha muita dificuldade, aí vinha frustração, tá? Tava cansado, tava adoecendo, aí começa, né? Até que algo aconteceu. Até que eu vi o digital possibilidade, aí começa a contar, tá? Algo aconteceu, eu mostro como é que foi, né? Aqui no meu caso, a transformação do digital, eu nem começo falando sobre mim, eu começo já pelo digital mesmo, tá? Já começo pelo digital. Eu era como vocês, vou pro digital querendo uma possibilidade melhor, já começo daí, tá? Quando foco no digital. Aí, quando aqui esse encontro com a solução, até que algo aconteceu, é quando surge a virada da história. Então, eu já tinha investido, eu tinha passado um ano, tinha feito mais de 4 lançamentos, não tinha feito nenhuma venda, né? Publicando todos os dias. Eu tinha investido mais de 10 mil reais, acho, em cursos, né? Pô, eu tinha gastado quase 30 mil reais entre cursos e tráfego pago e não vendia nada. Aí, Rafa, meu sócio, falou assim: Alessandro, a gente não vai investir mais um centavo em marketing digital, curso e nada, até a gente começar a ganhar dinheiro. Falei, caramba, ele tinha razão, porque eu via um produto, cara, eu virei uma presa fácil. Eu não vendia, porque o seu vídeo não está de qualidade, fazer curso de vídeo. Porque a sua copy não está boa, fazer. Porque o tráfego. Cara, eu comecei a fazer todo o curso e continuava sem vender. Falei, caramba. Ia surgindo mais problemas. Falei, caramba. Minha maior dificuldade é saber porque eu não estava vendendo. Tá? Foi aí que comecei a estudar os professores que vendiam. E aí acho que assim, você vê que nada é por acaso, tá? O fato de ser doutor, né, e saber fazer pesquisa, me ajudou muito. Eu comecei a pesquisar. Eu fui selecionando os professores, comecei a analisar a comunicação, comecei a analisar, falei, caramba, os produtos, comecei a analisar muita coisa. Assisti a aula de vendas, aí surgiam os mapas, tá? Os mapas da independência digital para professores, o Mind Pro. Eu percebi que o professor, ele precisa dar um passo para trás, porque a maioria dos gurus que tem por aí tentam transformar empreendedores em professores, mas não sabem transformar um professor em empreendedor. Então, eu dei um passo para trás, fui entender como é que funcionava o processo de vendas, para depois implementar aqui para escalar. Pode começar a funcionar. Surge aí a metodologia, que eu chamo de método de espiral. Percebe? Ó. Aí vem essa transformação, tá? Que eu tive com isso. Hoje eu vivo do digital, aí boto os resultados que eu tenho, né? A metodologia que gerou isso aqui é importante. Sempre tem a metodologia, tá? O passo a passo e por que funciona. Então, preciso explicar o passo a passo. Os mapas, que eu chamo de mapas aqui. O primeiro mapa das primeiras vendas, que foca no aprendizado. O segundo mapa, que é o mapa do 10K por mês, que foca em quê? Na previsibilidade. O terceiro mapa, que é o mapa do 10K por semana, que foca no escalar, que empilha funil de vendas aqui, que eu comecei a empilhar funil. E depois o mapa do CK em 30 dias, que eu não foco nem mais em funil. Eu foco no professor, foco em posicionamento. O professor precisa se posicionar. Eu começo a trazer essa metodologia aqui, que eu mostro como é que eu chego no resultado, né? As pessoas querem. Então, a gente vai. Qual é a sua metodologia? A gente vai apresentando isso, entendeu? Aí depois eu faço novamente a transição, e o resto você já sabe, né? Fechamento. Essa daqui, ó, é a narrativa mais poderosa que tem. Isso aqui eu gosto de usar em quase todos os minhas aulas, quando a gente trabalha assim, com esse objetivo de venda, eu uso. Às vezes eu pego momentos diferentes da minha história, depende do que eu vou fazer. Aí você pode contar, Alessandro, eu sou avatar transformado e transformador. Se você é os dois, usa a sua história. É mais forte. Sabe? Isso aqui é de storytelling. Então você vai falar, porra, o pessoal era como eu, conseguiu. Então, às vezes, eu falo assim, ó, cara, eu também não tinha tempo. Você fala, não tenho tempo para começar. Cara, eu também não tinha tempo. Quando eu comecei no digital, foi o momento mais difícil da minha vida. Eu era coordenador da licenciatura de física, estava supervisor do PIBID, orientador de PIBIC. Cara, eu estava em comissão de horário, calendário, aproveitamento de disciplina. Cara, eu estava atolado. Eu tinha 16 horas de sala de aula com 3 ementas diferentes, ou 4. Eu tinha aluno com necessidade especial, eu tinha aluno surdo. Eu tinha que fazer atendimento especial. O cara fala assim, ou eu faço alguma coisa, ou só vai ser assim pelo resto da vida. Tem que fazer alguma coisa.
A gente começa a ajustar. Então, quando eu vou contando a minha história, eu falo, pô, o cara tem a mesma dificuldade que eu, passou pela mesma coisa. É justamente para gerar esse sentimento, entendeu, gente? Aí eu vou contando a história. Esses aqui são os arquétipos, tá certo? Que mais funciona para vocês.